Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Batista Central de Berlândia. É com alegria que eu gostaria de conversar um pouquinho. Para aqueles que me conhecem, sabem que sou professor e o professor gosta muito de perguntar, né? E hoje nós vamos dialogar um pouco com algumas perguntas, né, que a Palavra de Deus nos leva. Eu queria propor, né, que nós pudéssemos dialogar um pouco por alguns minutos sobre o tema Não Tenham Medo. Nós vivemos num momento realmente muito difícil, né, que todos nós, né, estamos angustiados, muitos, né, têm medo, são muitas perguntas que são colocadas e às vezes nós não temos todas as respostas, né, e muita gente fica falando, não, eu posso ter medo? Posso ter ou posso não ter? E eu queria conversar rapidamente sobre esse tema. Não tenham medo. Quero usar um texto da Palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 26, versículo 56, que é exatamente quando Jesus é preso, né, lá no Getsemane, e os discípulos, né, que muitos que diziam que estariam com Jesus em qualquer situação, em qualquer momento, eles estariam juntos. Mas nós vamos ver que o texto da Palavra de Deus em Mateus 26, 56 diz o seguinte: Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O que tem a ver então esses discípulos, né, que estavam juntos e nós estamos hoje, né? Muitos de nós, com essa pandemia que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, né, nós também não podemos hoje estar. Não é que nós abandonamos a igreja, é que nós não temos como ir ao templo, porque a igreja somos cada um de nós. Né? Mas muitos, né, como é que nós estamos? Os discípulos, como Jesus foi preso, cada um foi para um lugar. E nós? Onde nós estamos? Né? O que cada um de nós está fazendo? Será que nós voltamos para cada um para suas atividades, como Tomé que voltou para sua casa na Galileia? Será que outros, onde é que estão? Né? Estão nas nossas casas, alguns foram para a fazenda, outros foram para algum lugar? Né? Onde nós estamos? Por quê? Porque nesses momentos de dificuldade, né, muitas das vezes tem perguntas que às vezes nos incomodam. Nós não somos cristãos, né, e muitos nesses dias estão fazendo muitas perguntas. Eu tenho encontrado com algumas pessoas, principalmente falando por telefone, né? E elas ficam me perguntando, né, as mesmas perguntas que muita gente já fazia há muito tempo, né? Como, por exemplo, por que um crente fiel fica desempregado? Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo, infelizmente, alguns irmãos, alguns amigos estão perdendo seus empregos, né? E aí eles ficam me perguntando, mas por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel fica com câncer? Nós esse ano perdemos uma irmã maravilhosa, a irmã Sandra, né, com câncer. O crente também pode, né, pega essas coisas. Outra pergunta, né? Por que um crente fiel, né, enfrenta o luto? E agora, nessa época de Covid, eu pessoalmente já perdi vários amigos, né, que morreram por Covid, né? Então, o crente fiel, né, ele enfrenta luto, né, ele passa por duras provações. Eu quero te dizer, meu irmão, muitas das vezes, o evangelho que foi colocado aí, que dizia que crente não tem dificuldade, não passa problema, aceitou Jesus, está tudo resolvido. Agora nós estamos percebendo, e a palavra de Deus vem mostrar que isso não é verdade. A palavra de Deus fala exatamente de forma diferente. Ela fala que nós iríamos passar por provações, né? E as provações, elas são compatíveis com a nossa fé cristã. Ela é compatível com a nossa fé cristã. E é isso que eu queria refletir com você. Por quê? Né? O medo, ele faz parte, mas a palavra de Deus diz que nós não tenham medo. A palavra de Deus fala isto. Agora, ela não diz que eu não vou passar por dificuldade, por provação. E aí eu queria abordar 4 questões rapidamente com os irmãos. Primeiro, né, então que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã.
Segundo, que as provações elas são variadas. Terceiro, é que as provações elas são passageiras, graças a Deus, elas são passageiras. E quarto, as provações elas são pedagógicas. Um professor não poderia deixar, né, de trabalhar esse tema. E aí eu queria então iniciar com os irmãos. Nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, né, nós vamos ver que Jesus diz para nós, se nós lermos em João 16:33, Jesus vai dizer o seguinte: no mundo tereis tribulações. E nós estamos passando. Os irmãos viram, e é no Brasil, não vou falar fora do Brasil, não vamos falar no Brasil. Não é só o problema da pandemia. Nós tivemos agora um ciclone, né, extraordinário que aconteceu no sul do país, que trouxe uma série de estragos, prejuízos, mortes de pessoas. O pessoal do sul está preocupado também agora com essa onda, né, essa mancha, né, de gafanhotos que podem entrar no Brasil, trazer um estrago, um prejuízo enorme, né, para os agricultores. Nós tivemos agora pequenos terremotos, tivemos agora meteoros, né, iluminando áreas, né, de Pernambuco, da Bahia, de Ceará. Então nós estamos vivendo momentos, né, em que as pessoas ficam, o que está acontecendo? Né? Então, meu querido, né, eu quero te dizer que no mundo, Jesus já disse que nós teríamos enquanto nós estivermos aqui. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, preparando então para que a gente possa viver ao lado do Senhor. E é por isso que você não deve ter medo, preocupação. Aquela coisa de que crente não passa por dificuldade, meu querido, não acredite nisso. Estude a palavra. Observa o que a palavra de Deus fala. É Jesus que está dizendo para nós, né, que nós iríamos passar por tribulações. E a pandemia é mais uma que nós estamos enfrentando. Até a volta do Senhor, nós iríamos passar. Paulo também ensinando, ele escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 12, ele diz que, né, viver piedosamente em Cristo Jesus, aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. É isso, meu irmão. Nós hoje sofremos muitas perseguições. O crente realmente passa por muitas dificuldades, porque as pessoas não concordam com a nossa forma de viver. Nós hoje estamos passando por dificuldade, podemos poder frequentar um local, nos encontrar, como nós gostamos de estar ao lado. Mas isso não te impede, meu irmão, como não podemos estar indo na igreja, mas não te impede de você ligar para o irmão, conversar com ele, não só no dia do aniversário dele, saber como é que ele está, poder ir na casa dele, não é? Se ele não pode receber, fica na porta. De vez em quando eu vou lá na casa da Valdir, ele fica lá na porta, ela vai lá de fora, de conversa, oi, né? Irmã Glorinha vai lá na porta, oi, irmãzinha, tudo bem? Leva um pãozinho de queijo para ela e tal. Nós precisamos ter contato. A palavra de Deus diz que nós temos dificuldade, mas como cristão nós não podemos perder esse contato, esse relacionamento. Pode ser virtual, mas ele é importante. E é exatamente isso nós homens. Será que nós estamos falando uns com os outros? Estamos ligando para saber como é que está, como cada um está passando, né? Eu realmente reconheço que tenho tentado ligar para alguns, né? Falei já com o Amaral, conversei com o Nilson, né? Ter conversado com outras pessoas, mas é importante a gente poder fazer esse contato, né? Não tenham medo. A pandemia está aí, mas ela não pode te impedir de fazer determinadas coisas e principalmente de relacionar, né? Nós temos dificuldades, passamos por perseguições, mas nós precisamos superar essas questões. Segunda questão, como eu coloquei, as provações, elas são o quê? Elas também são variadas. Há várias provas que às vezes a gente pode ter um irmão. Nessa coisa da pandemia, eu tenho parentes e amigos que tiveram, um amigo perdeu o pai agora, ele não podia mais ficar ao lado do pai. Hoje é um negócio estranho, uma doença que leva ao isolamento, a pessoa tem que passar sozinha, né? Felizmente o Gustavo e a Raíssa estão saindo, né, desse processo, graças a Deus, Deus abençoou, porque eles puderam recuperar rápido. Mas tem gente que a gente pode ajudar, mas tem coisa que não pode, a pessoa tem que passar sozinha. Eu fico imaginando aqui Cristo lá no Getsemane, ele pava o quê? Na cruz ele estava sozinho. E tem algumas provações, meu irmão, que você tem que passar sozinho.
A gente tem que estar preparado exatamente para enfrentar esses momentos. Tem hora que o nosso irmão pode socorrer, ajudar, nos ajudar, mas algumas vezes nós temos que enfrentar essas dificuldades sozinhos. Né? E nesse momento que nós estamos vivendo, essa é uma doença que às vezes ficou internado, você vai ter que ficar com o que você não conhece, mas que você vai enfrentar sabendo que, né, o dia que você chegar o seu dia, Deus vai te chamar, não tem, você pode estar sozinho com alguém, que Deus vai, chegou o seu tempo. Mas enquanto você está aqui, você tem que saber enfrentar as dificuldades com um amigo, procurando ajuda, ou você vai ter que enfrentá-la sozinho. Terceiro, né? Felizmente as provações elas são passageiras. E essa pandemia vai passar também. Daqui a pouco vamos poder estar na igreja de novo, nos encontrando, nos relacionando. Né? Isso é importante, né? Esse contato. Mas nós temos que entender que na vida, né, ninguém, né, aguenta ficar o tempo inteiro, né, em provação. E Deus não permite isso. Ela é temporária. Ela passa. Né? Ela vai passar. Como aquele, né, texto da palavra de Deus que diz que, né, a angústia pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Como é lindo, né, o amanhecer, ver os pássaros, podendo ouvir o som dos pássaros, vê-los, né? Como é agradável, como é bom, como a gente se renova nesse novo dia. E isso para nós é importante. Quando você estiver passando por uma provação, meu querido, eu quero te dizer, né, ela vai passar. Deus vai te ajudar a superar, a enfrentar essa dificuldade. Né? Você pode ver que depois do choro vem a alegria, o sorriso de novo. Né? E agora, uma coisa importante, né? Depois da tempestade vem a bonança. Como é lindo, né? Depois daquela tempestade todo escuro, limpa-se todo o tempo. Aí vem aquele arco-íris lindo, né? Que realmente mostra a aliança que Deus tem conosco. Né? E que você realmente possa, nesses momentos de dificuldade e provação, entender que ela vai passar. Fica tranquilo, né? Em frente. Agora, você tem várias maneiras de passar pela provação. Tem os que, né, tem mais rapidez, mais facilidade. Tem gente que, quando passa a dificuldade, a gente brinca, né? Ou pode ser de avião, de carro, de bicicleta, de a pé. Mas de um jeito ou de outro, você vai conseguir passar pela provação, meu querido. Não sei o instrumento que você vai utilizar. Qual vai ser a condição que Deus vai te dar. Mas Ele vai te dar. Nem que seja a pé. Você sozinho ali, caminhando, você também vai conseguir passar por esta dificuldade, por essa provação. Além disso, meu querido, você, né, que passa por essa dificuldade, por essa provação, né, ela é extremamente pedagógica. As provações elas são extremamente pedagógicas, porque Deus, Ele nos prova. Deus nos prova, né, para que nós possamos produzir o melhor de nós, para que nós possamos sair melhor. Você pode ter certeza que nessa pandemia nós vamos sair muito melhor do que nós entramos. Às vezes nós estamos muito afastados, achando que, né, estava tudo tranquilo, e a gente viu, né, como realmente a pandemia transformou, como a gente voltou para casa, como é que nós em casa vamos ter que, né, aí tem que lavar coisa, arruma, né, eu não estava muito acostumado, agora já estou mexendo com jardinagem, pintando um pouquinho, né, reparando coisas na casa, está faltando, eu estou fazendo, está ficando o tempo inteiro, tem que arrumar alguma coisa para fazer. E outra coisa, a esposa, né? Os anjos aqui não dá moleza não. Eu tenho certeza que os irmãos também aí, a esposa aí do lado deve estar pedindo, lava isso, faz aquilo e tal, o dia inteiro e não arruma, mas nós não estávamos habituados. Mas nós estamos agora tendo um momento de convivência maior com a nossa esposa, com os nossos filhos. Né? Então isso é pedagógico, isso nos ajuda. Deus nos prova exatamente para a gente poder melhorar, para que a gente possa produzir algo mais, mostrar que nós temos outras habilidades que nós não estamos utilizando. Agora o diabo não. O diabo ele nos tenta para fazer de nós, para que nós possamos sair pior. A tentação dele o tempo inteiro nos incomodando, colocando pessoas para tentar dizer que nós não estamos bem, que nós não somos isso, não somos aquilo.
A tentação dele é para tentar nos fazer pior, mas a aprovação de Deus é para nos fazer melhor. E é exatamente nessas 4 questões que eu queria concluir, né, aquilo que Deus colocou no meu coração. Não tenham medo. As dificuldades, os problemas, eles vão passar, meu querido. Fica tranquilo, as provações são passageiras. Elas nos ajudam e o crente passa por dificuldade. Não vai nessa conversa, não. E agora a gente está tendo muito tempo para ficar ouvindo também mensagem de pregação. Outro dia você vai passando na televisão, vê alguém falar, meu Deus, como é que ainda tem gente falando uma coisa dessa? Né? Falando que o crente não vai passar por dificuldade. Se os crentes estão passando por dificuldade, como é que é isto? Como é que você vem de ilusões? Porque as pessoas não estão mais seguindo a palavra, estão querendo falar delas mesmas, e delas mesmas não vai levar a gente a lugar nenhum. O que leva a gente ao encontro com Deus realmente é a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Vamos aproveitar esse tempo também para estudar, para que a gente não possa ser enganado por essas muitas vozes. Essa época é voz demais. Hoje você tem mensagens quase toda hora, né? Mensagens boas, infelizmente mensagem, né, como o pessoal fala aí, né, é feita de fast food, né, mensagem rápida, que você comeu no instantinho já não tem mais, ela não te dá não te dá, ela não te alimenta profundamente. Você alimenta rapidinho e logo você já está com fome de novo, porque ela não vem com profundidade, e nós temos essa oportunidade agora. E eu queria encerrar, em vez de ficar murmurando, reclamando do que está acontecendo, não, é uma aprovação a mais que Deus está colocando para que a gente possa nos fortalecer, para a gente ver a importância que muita gente às vezes não dava de rever o irmão, de estar numa escola dominical, de poder participar do culto. A gente nós estávamos com a oportunidade e não ia. Né? Será que agora, quando nós voltarmos, nós vamos voltar com aquela vontade, com aquela sede de buscar a palavra de Deus, de rever os amigos, os irmãos em Cristo, podemos nos abraçar novamente, porque vamos poder, porque isso vai passar. Essa coisa de que nós não podemos nos encontrar, não podemos abraçar, porque é uma coisa nossa, típica, né? Nós brasileiros gostamos muito. E nós mineiros, meio desconfiados, mas nós também gostamos um pouco, né, de fazermos isso. Então eu queria te convidar. Cuidado, para também nesse momento de dificuldade, né, não só ficar reclamando, ou se não se escondendo. Vai para dentro do quarto e não quer nada com nada, não tem contato nenhum. Não faça isso. Né? Como Elias foi para a caverna com medo, não. Nesse momento é o momento de você também sair, de reforçar os seus laços com a sua família. E eu queria encerrar. É exatamente, deixa Deus controlar, deixa Deus estar no controle. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Essa provação vai passar. E Deus está te chamando. Não tenha medo. Essas são coisas que é para nos fortalecer. Não tenha medo. Né? Não fuja. Né? Como os discípulos naquele momento fugiram, mas depois eles voltaram. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Ele quer exatamente que nós possamos enfrentar as dificuldades, não inventando coisas, achando, não, está tudo bom, não está bom não, tem dificuldades, mas as dificuldades é para nos fortalecer. Que Deus realmente possa fazer com que a gente não tenha medo e a gente possa enfrentar essa dificuldade que está colocada para nós, como servos que amadurecem, que crescem, que busquem a palavra. Vamos nos fortalecer uns aos outros, vamos ligar um para o outro, vamos conversar até nós podermos nos reencontrar. Que Deus realmente nos abençoe, que Deus realmente continue abençoando a união de homens, de mulheres, a nossa igreja, os nossos jovens. Continue abençoando o Ministério do Pastor Fábio, né? Que possa nos fortalecer para que nós possamos passar por essas dificuldades. Que Deus realmente abençoe. Vamos continuar orando aí pelo Gustavo, pela Raíssa, né? E por outros irmãos que estão passando, né? Enfrentando essa pandemia, essa dificuldade, ou que pegaram esse vírus, mas que estão se recuperando. Que Deus realmente possa abençoar cada um, cada irmão, cada irmã. Fiquem com Deus e que não tenham medo. Enfrentem as dificuldades, porque Deus está no controle de tudo. Amém?